Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, gente, boa tarde. Está começando mais um episódio do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, episódio 149. E nós vamos dedicar o Zona do Euro para falar bastante do sorteio da Liga dos Campeões da Europa, dos caminhos dos clubes na principal competição da Europa. Foi conhecido e a gente vai destrinchar para você a partir de agora aqui dentro do Zona do Euro. Também vamos falar sobre a rodada das principais ligas nacionais da Europa com a Ana Carolina Nazário conosco aqui no programa também. Lembrando que você acompanha o episódio 149 do Zona do Euro também lá no Spotify, como os demais episódios do Zona do Euro. Coloca Rádio Guaíba, né? Coloca Guaíba Esporte aí no Spotify. Guaíba Esporte na sua pesquisa e você vai encontrar todos os episódios do Zona do Euro disponíveis para você, além deste que você está acompanhando a partir de agora aqui na Guaíba. Então vamos começar falando diretamente da Liga dos Campeões da Europa. A Liga dos Campeões da Europa, que a partir da última temporada já teve o seu regulamento modificado, regulamento de competições. A gente já falou bastante sobre ele, mas também não custa nada relembrar como funciona esse regulamento da principal competição de clubes do velho continente. Agora, tem a chamada fase de liga, substituindo a tradicional fase de grupos da Liga dos Campeões, e com isso alguns dos principais clubes eles já garantem suas vagas diretas pelo coeficiente europeu e da posição dentro dos seus campeonatos nacionais. Outros passam pela chamada fase de playoffs antes desta fase quente, da fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Dos playoffs, de 4 fases de playoffs, chegam 7 equipes para o sorteio onde teremos a fase de liga. E tivemos nessa última semana, em Mônaco, na França, acontecendo o sorteio que determinou o caminho de todas as equipes que disputam a Liga dos Campeões da Europa, das 36 equipes que estão na Liga dos Campeões da Europa. Mas, primeiro, vamos começar falando dos playoffs da principal competição de clubes do velho continente. E aí a gente vai destacar as 7 equipes que vieram dos playoffs. Bom, para a gente falar dos playoffs, vamos pegar também os jogos que classificaram essas equipes, que a gente vai passar limpo para você que está nos acompanhando. Dentro dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, dos 7 confrontos que definiram as equipes classificadas, e começou tudo na terça-feira, quando tivemos 3 jogos. O Kairat Almaty do Azerbaijão empatou com o Celtic da Escócia por 0-0 no Azerbaijão e nos pênaltis venceu por 3-2, indo o Kairat Almaty se classificando para a fase de liga, uma equipe do Azerbaijão. Também na terça-feira, o Pafos do Chipre empatou por 1-1 com o Estrela Vermelha da Sérvia. O empate, esse placar agregado com o gol do brasileiro já aos 44 do segundo tempo, classificou o atual campeão cipriota para a fase de liga. E também na terça-feira o Sturm Graz da Áustria derrotou o Bodo Glimt da Noruega por 2-1, mas no placar agregado a classificação foi da equipe norueguesa. O Bodo Glimt, que fez uma boa Conference League na temporada passada, vai para a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Na quarta-feira, outros 4 jogos em destaque. O Karabag perdeu em casa para o Ferencváros da Hungria por 3-2, mas mesmo assim a equipe do Azerbaijão, do brasileiro Leandro Andrade, que marcou um dos gols inclusive do Karabag nesse confronto, vai para a fase de liga. O Clube Bruges fez 6-0 no Rangers da Escócia, jogando na Bélgica, e também se classificou. Os outros 2 classificados, o Copenhague, que em casa derrotou o Basel da Suíça por 2-0, a equipe dinamarquesa indo para a fase de liga, assim como o Benfica, no grande jogo dos playoffs. Primeiro jogo contra o Fenerbahçe na Turquia, empate por 0-0. No jogo de volta na quarta-feira passada, em Lisboa, em Portugal,
vitória do Benfica por 1-0, gol do Arktürkoğlu, e a classificação do Benfica à fase de liga. Portanto, 7 equipes classificadas para a fase de liga da principal competição continental da Europa. Os 7 classificados que vieram dos playoffs: o Pafos do Chipre, atual campeão nacional, campeão inédito, no Chipre; o Qarabağ, representante do Azerbaijão; o Kairat Almaty, classificado também para a competição, a equipe do Kairat Almaty conseguindo essa classificação, o Kairat, que é do Cazaquistão; o Copenhagen da Dinamarca, tradicional clube dinamarquês; o Bodo Glimt da Noruega; o Bruges, Clube Bruges, tradicional clube da Bélgica; e o tradicionalíssimo bicampeão europeu, o Benfica de Portugal. Essas 7 equipes se unem às outras 29 que já estavam classificadas, e aí a gente forma 36 times na fase de liga da principal competição continental. Mas agora a gente vai conhecer, no material especial que eu preparei para vocês, um pouco das curiosidades dos 7 times classificados para a fase de liga. Esses 7 times que vieram dos playoffs. O Pafos foi fundado em 2014, após a fusão do AEK Kuklia e do AEP Pafos, 2 clubes que tinham pouca expressão no cenário nacional. Fizeram essa fusão e originaram em 2014 a equipe do Pafos FC. O objetivo era criar um representante sólido para a região, capaz de crescer competitivamente. A investida se consolidou com a chegada de investimentos a partir de 2017, vinculados ao empresário Roman Dubrov, responsável por uma profissionalização geral do clube. A alavancagem do Pafos veio em 2024, quando a equipe conquistou a Copa do Chipre, a primeira taça da história do clube. No ano seguinte, veio o título inédito do Campeonato Nacional, classificando o Pafos para os playoffs da Liga dos Campeões e que fizeram a equipe ir adiante. Atual campeão cipriota, a jovem equipe é a grande sensação da temporada europeia até o momento. A equipe cipriota se classificou pela primeira vez para os playoffs da Liga dos Campeões da Europa e nesta semana eliminou o tradicional Estrela Vermelha da Sérvia para chegar na tão esperada fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Os brasileiros do elenco do Pafos são o atacante Jajá, autor do gol que classificou o clube para a fase de liga, o lateral Bruno Felipe, o atacante Anderson Silva e os zagueiros Pedrão e Davi Luiz, que já atuou por Benfica, PSG, Arsenal e Chelsea, onde foi campeão europeu em 2012. O Qarabağ foi fundado em 1951, quando o Azerbaijão pertencia à República Socialista Soviética, mas jamais participou do Campeonato Soviético. Originalmente, o clube era da cidade de Agdan, porém, após a terra natal da equipe ter sido tomada por forças militares armênias no contexto da Guerra do Alto Qarabağ entre 1988 e 1994, o clube se viu obrigado a se mudar para a capital Baku, onde manda os seus jogos. Em 2014, o Qarabağ tornou-se o primeiro clube do Azerbaijão a se classificar para uma fase de grupos de uma competição europeia, no caso, a Liga Europa. Já em 2017, a equipe alcançou o maior feito da sua história. Pela primeira vez, o Qarabağ se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa ao eliminar o Copenhagen da Dinamarca na fase de playoffs. Depois, o clube ficou no grupo C, com o Chelsea da Inglaterra, o Atlético de Madrid da Espanha e a Roma da Itália. Nesse elenco do Qarabağ estava o ex-atacante do Inter, o brasileiro Pedro Henrique. O Kairat Almaty é uma equipe do Cazaquistão, da cidade de Almaty. O Kairat é tetracampeão nacional e considerado um dos maiores clubes do país. Seu maior rival é o Astana, com quem faz o derby de duas capitais.
pois Almaty foi a capital do país até 1997, quando ocorreu a mudança da capital do Azerbaijão para a cidade de Astana. O Kairat Almaty foi fundado em 1954 como Lokomotiv Alamata, com base no Dinamo Alamata. Em 1955, foram reformados como Sociedade Desportiva Urozai. A partir de 1957, o clube foi rebatizado como Kairat. Devido à localização de Almaty comparada ao continente europeu, o clube conseguiu bater vários recordes geográficos nas competições europeias, como, por exemplo, a distância envolvendo a cidade de Almaty até algumas das cidades sedes de seus rivais na competição. Copenhague foi fundado em 1992, na cidade que dá nome ao clube na Dinamarca. O Copenhague surgiu como a união dos antigos clubes Copenhagen Boldklub e o Boldklubben, em 1903. Atualmente, a equipe é uma das mais bem-sucedidas da Dinamarca, com 16 conquistas do campeonato dinamarquês e 10 Copas da Dinamarca. O Copenhague foi o primeiro clube dinamarquês a chegar nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, feito inédito até o momento para o país. Também foi campeão das duas principais edições da extinta Royal League, Liga Real da Escandinávia, em 2005 e 2006. O Bodo Glimt foi fundado em 19 de setembro de 1916 com o nome de Glimt. O Bodo Glimt conquistou 4 títulos do campeonato norueguês. No início dos anos 2000, o clube era uma das principais equipes do país, mas em 2005 acabou sendo rebaixado. Em 2007, a equipe conseguiu retornar à elite do futebol norueguês e desde então briga pelos principais títulos locais. O Clube Bruges, fundado em novembro de 1891 na cidade de Bruges, na Bélgica, é uma das mais tradicionais equipes de futebol do país. A equipe possui rivalidade local com o Cercle Bruges, com o Anderlecht, da cidade de Bruxelas, e com o Standard Liège, com quem faz o clássico denominado Topper. O Clube Bruges é o segundo maior campeão nacional, com 19 conquistas. É o único clube belga que já disputou a final da Liga dos Campeões da UEFA, em 1978, quando foi derrotado pelo Liverpool por 1-0. O Benfica, fundado em 1904 na cidade de Lisboa, é um dos mais populares clubes de Portugal. Dono de 2 Ligas dos Campeões da Europa. Em 1961, o Benfica derrotou o Barcelona na decisão que ocorreu em Berna, na Suíça, e que foi a sua primeira conquista europeia. A segunda conquista foi em Amsterdã, na Holanda, ao derrotar o Real Madrid por 5-3. As conquistas foram comandadas pelo craque português Eusébio. Bom, conhecemos então os 7 equipes, as 7 equipes que vieram da fase de playoffs para compor a fase de liga, na Liga dos Campeões da Europa. E aí eu fui buscando algumas coisas curiosas envolvendo essas equipes e também envolvendo as distâncias. Já já a gente vai falar sobre os caminhos dos times dentro da principal competição continental europeia. Mas antes, eu vou pegar as viagens mais longas que teremos na fase de liga. Foi elencado pelo site Noite de Copa. A maior distância, a maior viagem que vai acontecer é a do Sporting de Portugal, que vai viajar 6.900 quilômetros de Lisboa até Almaty, no Cazaquistão, porque o Sporting vai enfrentar o Kairat Almaty. A segunda maior viagem é a do Real Madrid, 6.400 quilômetros, percorrendo de Madrid até Almaty, no Cazaquistão. Ainda com o Kairat, as outras 2 grandes viagens da Liga dos Campeões da Europa. De Almaty a Bruges, na Bélgica, 5.800 quilômetros, e de Almaty a Copenhague, na Dinamarca, 5.300 quilômetros. Para fechar ainda as principais distâncias a se percorrer, vai para o Azerbaijão, porque aí são os jogos com o Karabag.
O Benfica vai enfrentar o Qarabag e vai percorrer 4.987 quilômetros de Lisboa até Baku. Já o Atlético Bilbao vai percorrer 4.700 quilômetros, saindo de Bilbao, na Espanha, até Baku, no Azerbaijão. As outras viagens, do Liverpool contra o Qarabag, 4.167 quilômetros, 3.995 quilômetros de Londres a Baku, no Azerbaijão, 3.653 quilômetros de Amsterdã para o jogo do Ajax contra o Qarabag, da viagem de Amsterdã até o Azerbaijão, e 3.205 quilômetros de distância de Copenhague, na Dinamarca, até Baku, no Azerbaijão, as principais distâncias a se percorrer nessa edição da Liga dos Campeões da Europa. Agora a grande pergunta, de muitos, por que esse time da Ásia joga na Liga dos Campeões da Europa? E a gente está falando do Kairat Almaty, do Cazaquistão. O Kairat Almaty, nós falamos mais cedo, apresentando o clube, é a equipe do Cazaquistão, da cidade de Almaty. E é o seguinte, a cidade já chegou a ser capital do Azerbaijão, depois passou para a capital do Azerbaijão, passou a ser, a partir de 1997, Astana. Mas você deve estar se perguntando por que esse time joga a Liga dos Campeões. Fundado em 1954, nós falamos antes, o Kairat Almaty do Cazaquistão disputará em 2025 a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na sua história. Já disputou os playoffs, mas agora a fase quente, a fase de liga, após se tornar campeão da liga local e eliminar o Celtic nos playoffs, disputando os pênaltis. Agora a grande questão é por que o clube disputará a Champions, Isso está ligado ao período da independência do Cazaquistão. Logo após a separação da União Soviética em 1991, os clubes cazaques e a seleção nacional faziam parte da Confederação Asiática de Futebol. E isso durou até 2002, quando todos migraram para a UEFA. A mudança ocorreu após a Federação de Futebol do Cazaquistão afirmar que se considerava europeia e que fazia mais sentido a eles se juntarem à UEFA, que foi mais tarde tendo esse pedido acatado. Então, por isso que um clube do Cazaquistão, como é o Kairat Almaty, vai jogar uma competição europeia, a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Bom, como funcionou o sorteio da Liga dos Campeões da Europa? Agora essa é a grande pergunta para você que está nos acompanhando aqui no Zona do Euro. A gente vai explicar isso a partir de agora. Antes, eu quero lembrar você que esse é o episódio 149 do Zona do Euro. Você nos acompanha aqui na Rádio Guaíba, no tradicional FM 101.3. Tem o site da Guaíba para você nos acompanhar, guaíba.com.br, além dos nossos aplicativos. Coloca a Rádio Guaíba no seu celular, vai aparecer o aplicativo da Guaíba. Você também pode nos acompanhar através do nosso Spotify. Guaíba Esporte é o Spotify onde você nos acompanha e lá estão disponíveis todos os episódios do Zona do Euro até aqui, sendo este o episódio 149. Você também pode nos acompanhar através do TikTok. Coloca a Rádio Guaíba no TikTok, na sua rede social, para nos acompanhar. Instagram e Twitter, @Guaíba Esporte. Eu sou o Paulo Nunes, a produção do Zona do Euro é da Ana Carolina Nazário, que daqui a pouco vai chegar para falar conosco sobre um resumão das principais ligas nacionais na Europa. A mesa de áudio é do Luciano Vargas e do Davidson Rosa. A edição do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Portanto, você está acompanhando aqui na Guaíba o episódio 149 do Zona do Euro. Na primeira parte, nós falamos bastante sobre os playoffs da Liga dos Campeões e contamos um pouquinho o resumo da história das 7 equipes que entraram através dos playoffs na fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sorteio e o caminho dos principais times nesta competição continental. Começando por explicar o sorteio. Foi basicamente da seguinte forma: o sorteio aconteceu na última quinta-feira, na França, em Mônaco, no país Mônaco, mas que pertence à França também. O
que acontece? Foram 4 potes com 9 equipes em cada pote, separados pelo ranking da UEFA. E aí o sorteio é simples. Era sorteada uma equipe do pote 1. Essa equipe do pote 1, ela iria enfrentar 2 equipes do pote 1, 2 equipes do pote 2, 2 equipes do pote 3 e 2 equipes do pote 4, totalizando 8 jogos, sem repetir o adversário. Não pode acontecer um time enfrentar outra equipe do mesmo país, mas também não pode acontecer de um time enfrentar 2 equipes de países iguais. Por exemplo, o Paris Saint-Germain da França não pode enfrentar times franceses na fase de liga. Mas, por exemplo, quando ele pegar um time alemão no sorteio, ele só pode pegar outra equipe alemã, não pode pegar uma terceira equipe alemã no sorteio. Os jogos não se repetem, portanto são 8 jogos, 8 adversários diferentes. 4 jogos em casa, 4 jogos fora. E a tabela é simples. Do primeiro ao 8º lugar, vaga direta para as oitavas de final. Do 9º ao 25º, classificação para a segunda fase de playoffs. Do 26º para baixo, as equipes estão eliminadas da Liga dos Campeões após 8 jogos e não tem mais aquela de cai da Liga dos Campeões e vai para a Liga Europa, por exemplo. Não acontece mais. É unificado. Quem está na Liga dos Campeões está só na Liga dos Campeões. Quem está na Liga Europa ou na Conference League está só nessas competições. Inclusive, a Liga Europa e a Conference League também já tiveram, né, os seus caminhos sorteados, e no próximo episódio do Zona do Euro a gente vai explicar também e apresentar esses caminhos para os guaibeiros que nos acompanham. Então, tá aí explicado como funcionou o sorteio na última quinta-feira, que aconteceu em Mônaco, na França, esse evento da UEFA. Kaká, ex-atacante brasileiro, destaque no Milan, jogou no Real Madrid também. Zlatan Ibrahimovic, ex-centroavante sueco, que jogou Juventus, Inter de Milão, Milan, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, foram as 2 figuras escolhidas pela UEFA para estarem presentes neste sorteio e participarem do sorteio. E agora a gente vai passar o caminho das equipes na fase de liga, os seus 8 adversários nesta fase. E eu separei primeiro pelos principais, né? As equipes do pote 1 são os principais candidatos ao título da Liga dos Campeões. No pote 1 estavam o Paris Saint-Germain da França, atual campeão europeu e também campeão francês, o Real Madrid, que foi segundo colocado no Campeonato Espanhol na última temporada, o Manchester City da Inglaterra, que foi o terceiro colocado no Campeonato Inglês, até aí 4 equipes campeãs, né? Porque a quarta é o Bayern de Munique, atual campeão alemão, mas também campeão europeu. O Liverpool, campeão europeu e atual campeão inglês, também estava no pote 1, assim como a Inter de Milão, que também já foi campeã europeia, né? E foi vice-campeã nacional na última temporada. O Chelsea da Inglaterra, que também já foi campeão europeu e foi 4º colocado na última temporada. O Borussia Dortmund da Alemanha, que foi 4º colocado no campeonato alemão, mas também já foi campeão europeu. E o Barcelona da Espanha também já foi campeão europeu e foi campeão espanhol na última temporada. Então o pote 1 só com campeões europeus neste sorteio. Bom, e os caminhos ficaram da seguinte forma. O Paris Saint-Germain foi o primeiro a ser sorteado. E a equipe francesa do Paris Saint-Germain vai enfrentar o Bayern de Munique em casa, o Barcelona fora de casa, recebe a Atalanta da Itália, visita o Bayer Leverkusen da Alemanha, recebe o Tottenham da Inglaterra, visita o Sporting de Portugal, recebe o Newcastle da Inglaterra e visita o Athletic Bilbao da Espanha. Então esse é o caminho que o Paris Saint-Germain vai percorrer na fase de liga. O Real Madrid vai enfrentar o Manchester City mais uma vez pela 5ª edição seguida de Liga dos Campeões. Real Madrid e Manchester City se enfrentam na competição europeia. O Real Madrid então vai receber o Manchester City no Santiago Bernabéu, vai visitar o Liverpool em Anfield, vai receber a Juventus no Bernabéu e visita o Benfica no Estádio da Luz. Recebe o Olympique de Marselha da França, visita o Olympiacos da Grécia, recebe o Mônaco da França e visita o Kairat Almaty do Azerbaijão. Essa visita ao Kairat Almaty entra naquela curiosidade que nós falamos antes
a viagem de 6.400 quilômetros que vai ter que fazer a equipe do Real Madrid nessa visita até a equipe do Azerbaijão, o Kairat Almaty. Bom, ainda seguindo nos caminhos, a terceira equipe sorteada foi o Manchester City, que vai receber o Borussia Dortmund da Alemanha, visitar o Real Madrid, receber o Bayer Leverkusen da Alemanha, visitar o Villarreal da Espanha, receber o Napoli da Itália, visitar o Bodo Glimt na Noruega, receber o Galatasaray da Turquia e visitar o Mônaco na França. O quarto time sorteado foi o Bayern de Munique da Alemanha, que recebe o Chelsea da Inglaterra, confronto que foi final de Liga dos Campeões já na temporada de 2012 em Munique e que terminou com o título do Chelsea. Visita o Paris Saint-Germain, também confronto que já foi final de Liga dos Campeões e o Bayern derrotou o Paris Saint-Germain. Recebe o Clube Bruges da Bélgica, visita o Arsenal em Londres, recebe o Sporting em Portugal, visita o PSV na Holanda, recebe o Union Saint-Gilloise, atual campeão belga, e visita o Pafos, atual campeão cipriota. O quinto time sorteado foi o Liverpool, que vai receber o Real Madrid, mais uma vez confronto entre Liverpool e Real Madrid, em algumas oportunidades esse confronto também já foi final de Liga dos Campeões da Europa. A mais recente terminou com o título do Real Madrid. O Liverpool ainda vai visitar a Internazionale, receber o Atlético de Madrid, visitar o Eintracht Frankfurt da Alemanha, receber o PSV da Holanda, visitar o Olympique de Marselha da França, receber o Karabag do Azerbaijão e visitar o Galatasaray da Turquia. A Internazionale vai receber o Liverpool, visitar o Borussia Dortmund, recebe o Arsenal, visita o Atlético de Madrid, recebe o Slavia Praga da República Tcheca, visita o Ajax da Holanda, recebe o Kairat Almaty do Cazaquistão e visita a Union Saint-Gilloise da Bélgica. Por fim, as últimas três equipes, nos seus caminhos no pote 1 da fase de Liga, o Chelsea recebe o Barcelona, visita o Bayern de Munique. Chelsea que já eliminou o Barcelona em Liga dos Campeões, tem aquele épico jogo de 2012, a classificação do Chelsea dentro do Camp Nou. Depois, recebe o Benfica, visita a Atalanta em Bérgamo, na Itália. Recebe o Ajax da Holanda, visita o Napoli na Itália. Recebe o Pafos do Chipre e visita o Karabag do Azerbaijão. O Borussia Dortmund vai receber a Internazionale, visitar o Manchester City, já foi final recente de Liga dos Campeões, já teve confronto recente de Liga dos Campeões, melhor dizendo. Recebe o Villarreal da Espanha, visita a Juventus da Itália. Esse confronto já foi final de Champions, título do Dortmund, anos 90. Recebe o Bodo Glimt da Noruega, visita o Tottenham da Inglaterra, recebe o Atlético Bilbao da Espanha e visita o Copenhague da Dinamarca. Por fim, ainda no pote 1, o Barcelona recebe o Paris Saint-Germain da França, visita o Chelsea da Inglaterra, recebe o Eintracht Frankfurt da Alemanha, visita o Clube Bruges da Bélgica, recebe o Olympiacos da Grécia, visita o Slavia Praga da República Tcheca, recebe o Copenhague da Dinamarca e visita o Newcastle da Inglaterra. Esses 8 times, portanto, foram cabeça de chave no sorteio dos caminhos da Liga dos Campeões da Europa e conhecendo os seus caminhos. No pote 2 estavam o Arsenal da Inglaterra, o Bayer Leverkusen da Alemanha, o Atlético de Madrid da Espanha, o Benfica de Portugal, a Atalanta da Itália, o Villarreal da Espanha, a Juventus da Itália, o Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Clube Bruges da Bélgica. Do pote 2 separei alguns caminhos interessantes, por exemplo, o Arsenal, que vai receber o Bayern de Munique, visitar a Inter de Milão, receber o Atlético de Madrid, visitar o Clube Bruges, receber o Olympiacos da Grécia, visitar o Slavia Praga na República Tcheca, receber o Kairat Almaty do Azerbaijão e do Cazaquistão, melhor dizendo, e visitar o Atlético Bilbao da Espanha. O Atlético de Madrid recebe a Internazionale, visita o Liverpool, recebe o Eintracht Frankfurt, visita o Arsenal, recebe o Bodo Glimt da Noruega, visita o PSV na Holanda, recebe o Union Saint-Gilloise da Bélgica e visita o Galatasaray na Turquia. A Juventus vai receber o Borussia Dortmund, visitar o Real Madrid, receber o Benfica, visitar o Villarreal na Espanha, receber o Sporting de Portugal, visitar o Bodo Glimt da Noruega, receber o Pafos do Chipre e visitar o Mônaco na França. A equipe do Benfica vai receber o Real Madrid, visitar o Chelsea, receber o Bayer Leverkusen e visitar a Juventus.
receber o Napoli, visitar o Ajax, receber o Qarabağ e visitar o Newcastle. No pote 3, tinha as equipes como Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt e Olympique de Marseille. E o pote 4, com Copenhague da Dinamarca, Mônaco da França, Galatasaray da Turquia, União Saint-Gilloise da Bélgica, Qarabağ do Azerbaijão, Atlético Bilbao da Espanha, Newcastle da Inglaterra, Pafos do Chipre e o Kairat Almaty do Cazaquistão. Por curiosidade, o Kairat Almaty, que é a grande sensação, a equipe do Cazaquistão, vai enfrentar o Real Madrid na Espanha, a Internacional em casa, vai receber o Real Madrid, né? Recebe o Real Madrid, visita a Internacional, recebe o Clube Bruges, visita o Arsenal, recebe o Olympiacos, visita o Sporting, recebe o Pafos do Chipre e visita o Copenhague da Dinamarca. Inclusive, nas redes sociais do Kairat Almaty, teve um vídeo, né, comemorando os jogadores do Kairat Almaty, comemorando ao saber que eles vão enfrentar o Real Madrid e a Internacional. E ainda depois vão pegar o Arsenal também. O Pafos do Chipre vai receber o Bayern de Munique, visitar o Chelsea, receber o Villarreal, visitar a Juventus, receber o Slavia Praga, visitar o Olympiacos, receber o Mônaco e, por fim, no sorteio, vai enfrentar o Kairat Almaty do Azerbaijão. Vai acabar visitando essa equipe do Kairat Almaty, o time do Pafos do Chipre, dentro do sorteio da fase de liga da principal competição continental da Europa. Bom, agora no Zona do Euro eu separei alguns dos principais jogos que teremos nessa fase de liga, para a gente passar limpo nessa reta final. Separei aqui algumas partidas. Por exemplo, as datas elas ainda não foram confirmadas pela UEFA, mas serão confirmadas ao longo desta semana. Isso é importante pontuar. O mando do campo já está definido, mas faltam as datas e os horários que a UEFA ainda vai confirmar. Mas teremos na fase de liga Barcelona contra Paris Saint-Germain, já foi confronto histórico, teve aquele 4-0 do Paris Saint-Germain e depois o Barcelona virando, por exemplo, por 6-1 na Espanha. Teve já o Paris Saint-Germain eliminando o Barcelona. Teremos Chelsea e Barcelona, por exemplo, em 2012, quando o Chelsea tirou o Barcelona no Camp Nou. Esse jogo vai ser em Londres. O Barcelona e Paris Saint-Germain na Catalunha, Chelsea e Barcelona em Londres. Teremos mais um Real Madrid Manchester City no Santiago Bernabéu, na Espanha. Na França, o Paris Saint-Germain vai receber o Bayern de Munique, já foi final europeia. O Liverpool recebe o Real Madrid em Anfield mais uma vez. O Bayer Leverkusen vai receber o Paris Saint-Germain na Bahia Arena. O Manchester City vai receber o Bayer Leverkusen na Inglaterra, em Manchester. Ainda teremos como os principais jogos da fase de liga a Internacional recebendo o Liverpool e recebendo o Arsenal. O Atlético de Madrid recebendo a Inter na Espanha e visitando o Liverpool na Inglaterra. O Bayern de Munique recebendo o Chelsea e visitando o Arsenal. O Real Madrid ainda vai receber a Juventus e a equipe do Arsenal vai receber o Atlético de Madrid. São os principais jogos da fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Também outra curiosidade de alguns jogadores que vão reencontrar seus ex-clubes, né? O Alexander Arnold, que nessa última janela deixou o Liverpool e foi para o Real Madrid, vai enfrentar a equipe do Liverpool nessa fase de liga. O Kevin De Bruyne, que agora está no Napoli da Itália, vai enfrentar o Manchester City, por onde ele brilhou por quase 10 anos. O Hugo Ekitike vai enfrentar o seu ex-clube, né? Ele chegou para o Liverpool, mas veio do Eintracht Frankfurt e vai ter o confronto entre os ingleses e os alemães. E por fim o Haaland, que vai mais uma vez reencontrar o Borussia Dortmund, né? A sua casa antiga. Ele já enfrentou o Dortmund, vai enfrentar mais uma vez pela equipe do Manchester City. E também o Davi Luiz, que volta à Liga dos Campeões e vai ter, pelo Pafos, um duelo especial contra o Chelsea, onde ele foi campeão europeu em 2012. E o Mbappé, pelo Real Madrid, vai reencontrar o Mônaco, clube que o revelou no início da sua carreira. Os principais reencontros dessa fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Bom, gente, agora no Zona do Euro, no episódio 149 aqui na Rádio Guaíba, eu chamo Ana Carolina Nazário para falar pra gente um pouquinho dos destaques do final de semana da rodada das principais ligas nacionais
da Europa. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Paulo. Um abraço para ti e para todo mundo que está nos acompanhando no episódio 149 do Zona do Euro. Bom, eu vou abordar alguns destaques da rodada e outras questões que vem repercutindo no futebol europeu nesse início de temporada 25-26, né? A gente vai começar falando de um jovem de 16 anos que marcou o gol pelo Liverpool, que garantiu a vitória sobre o time de Newcastle pela Premier League. O nome desse jovem é Hugh Ingmoha. Ele fez um gol da vitória numa partida que estava 2-2 e nos acréscimos marcou o terceiro gol e garantiu mais 3 pontos para o Liverpool começar muito bem esse início de Premier League. Ele que, quando eu estou gravando esse episódio, lembrando que o Zona do Euro é um programa gravado, ele ainda não possui 16 anos, porém, no dia que esse episódio está indo ao ar, sábado, dia 29 de agosto, é o dia de seu aniversário de 17 anos. Então, o jovem atacante do Liverpool já possui 17 anos, mas quando ele marcou o gol, ele tinha 16 anos. E com isso, ele se tornou o segundo jogador mais novo a estrear pelo time inglês na história do clube. Lembrando que o Liverpool é um clube de 1892. Então, tiveram muitos nomes que já atuaram pela camisa do Liverpool e começaram muito cedo, mas esse sim bateu um dos recordes. Ele fez as categorias de base no Chelsea e teve algumas passagens pelas categorias de base da seleção inglesa. Mas ano passado ele foi contratado pelos Reds. Ele já é considerado uma das maiores propostas do clube. Principalmente nessa pré-temporada na Ásia, ele encantou a empresa inglesa e é considerado uma das promessas, além do clube, uma das promessas britânicas, porque ele é natural da Inglaterra. Inclusive, um fato muito curioso sobre ele é que quando ele estava nas categorias de base da seleção inglesa, ele atuou nas categorias de base do Chelsea, mas falando da seleção inglesa, as comissões técnicas, treinadores, não gravavam os lances dele porque queriam justamente preservar o garoto para quando ele despontasse no profissional, queriam que fosse uma surpresa para todos os fãs do futebol mundial, assim, queriam guardar a joia que eles tinham lá no cofrezinho deles, mas que agora todo mundo já conheceu, porque o guri foi decisivo contra em uma partida que é contra uma equipe que está atualmente na Liga dos Campeões e vem num crescente muito grande nas últimas temporadas. E além disso, ele se tornou o jogador mais novo a marcar um gol na história do Liverpool. Porque quando o Ingmoha marcou, ele tinha 16 anos e 361 dias. Quem dentia essa posição, que agora baixou para segundo colocado, foi o Ben Woodward, que tinha 17 anos e 45 dias. Além disso, ele também quebrou outro recorde. O guri não parou, né? Também com 16 anos, é um prodígio. Ele se tornou o quarto mais novo a marcar na Premier League, só ficando atrás de Wayne Rooney, o ídolo do Manchester United, que por um dia de diferença. Ele que marcou seu primeiro gol com 16 anos e 360 dias. E o Ingmoha marcou com 16 anos e 361 dias. Foi bem pertinho mesmo. Mas tá aí algumas curiosidades, alguns recordes que esse jovem talento do Liverpool quebrou nessa partida em que ele marcou o gol da vitória sobre o Newcastle. E a gente vai conferir agora o gol dele na narração do Rogério Vogel. Ali pelo lado direito, Bradley. Chiesa, olha a bola, corta a luz, Ingmoha! De 16 anos na Premier League, Ingmoha! Ele sai do banco no apagar das luzes para fazer o gol da vitória do Liverpool em cima do Newcastle! Incrível o roteiro desse jogo no norte da Inglaterra! O corta-luz perfeito ali por dentro, Szoboszlai deixou a bola passar. Ingmoha, 16 anos de idade,
Ele bate com muita personalidade, como um veterano, sai pro abraço. Um momento ímpar, inesquecível na vida desse garoto. Ele faz o terceiro do Liverpool. O moleque é bom de bola, ele brilha, ele tem estrela. Bom, ainda na Inglaterra, agora a gente vai falar de outra promessa de um clube inglês, mas agora não é mais do Liverpool, e sim do Arsenal. Max Donovan, de 15 anos, ele entrou em campo pela primeira vez no time principal do Arsenal. Só que essa não é a principal notícia. O que veio à tona foi que ele não pôde usar o mesmo vestiário que os seus colegas. Por quê? Como estamos falando de um guri de 15 anos menor de idade, as normas da Premier League, elas proíbem que os atletas menores de 18 anos se troquem no mesmo vestiário que os companheiros de equipe. Que, de acordo com o regulamento, os times precisam ter um espaço específico para situações como essa. Ou seja, cada clube deve fornecer um espaço para a troca de jogadores menores de 18 anos, separados dos vestiários. Essa é a regra K11, que deve ter, no mínimo, uma área adequada para a troca de roupa, um vaso, um lavatório e um chuveiro. É isso que consta no documento. Bom, enfim, tá aí uma curiosidade, porque isso veio à tona, e eu confesso que eu, Ana Carolina, não sabia desse detalhe, o que faz bastante sentido por conta de assédios sexuais que podem acontecer, pedofilia e outros crimes que a gente sabe que acontecem. A gente está acostumado a ouvir muito disso no meio feminino ou até em esportes femininos, mas também é bom a gente lembrar que casos acontecem no futebol masculino também. Mas apesar da precocidade dele, ele não vai bater o recorde de jogador mais jovem a marcar na Premier League, a estrear na Premier League, porque o dono da marca é o meia Ethan Nwaneri, também do Arsenal, que ele estreou no torneio com 15 anos, 5 meses e 28 dias, ou seja, batendo esse jovem Max Donovan, que estreou há pouco. Também, como a gente está falando de jogadores jovens que estão estreando muito cedo no profissional, é bom a gente lembrar que na Europa a idade mínima para se tornar profissional é de 16 anos, com a possibilidade de assinar contratos profissionais de acordo com os regulamentos da FIFA. E alguns países podem ter restrições mais rigorosas, varia um pouco, mas essa é uma regra geral que autoriza eles a se tornarem profissionais. E jogadores também abaixo de 18 anos, eles podem se transferir para outros países sob condições específicas, como mudanças dos pais por razões não relacionadas ao futebol, transferências dentro da União Europeia ou espaço econômico europeu. Seguindo falando dessa nova geração, porém agora eu vou falar de um jogador que não é menor de idade, já tem mais de 18 anos pelo menos. Mas é interessante a gente ficar de olho nesses guris, porque, bom, na última temporada Lamine Yamal foi um dos destaques do futebol europeu, se não a maior revelação da última temporada. A gente está tendo muitos jovens atletas estreando, como por exemplo o brasileiro Estevão, que está destoando no Chelsea, a empresa inglesa está completamente apaixonada por ele. João Pedro também, estão fazendo uma dupla absurda no Chelsea e já estão buscando a sua titularidade também. Enfim, mas vamos voltar pro guri que eu vou falar, que não vai ser Estevão nem João Pedro, vai ser Nico Paz. Anotem o nome desse hispano-argentino que tem somente 20 anos. Ele defende o Como, time italiano da Série A. E já é o camisa 10. Olhem bem, com 20 anos já possui a camisa 10 de um time que, apesar de não ser um grande time da Itália como Juventus, Roma, Inter de Milão, detém a sua história e sua tradição também, né? Bom, ele foi escolhido melhor em campo durante a partida contra a Lazio, em que o Como saiu vitorioso. Ele deu uma assistência e anotou um golaço de falta, que inclusive a gente tem narração da TV italiana desse gol que, bom, foi de encher os olhos. Vamos conferir. Pass goes for goal! Nico Paz opens his account for Como. A terrific strike from Nico Paz on his left foot, finding the top corner. Nico Paz. Voivoda, still Voivoda, hits the crossbar. Perrone, just over the top. Tá aí a narração disponibilizada pela ESPN desse golaço que o Nico Paz anotou nessa partida contra o Lazio. Bom, e o guri, ele pelo menos no mercado já está sendo
pelo menos observado e recebeu propostas de grandes times europeus como o Tottenham, que ofereceu 70 milhões de euros para o Como, pedindo a contratação de Nico Paz. Porém, o Nico negou a proposta. O Como estava disposto a aceitar, mas ele não quer integrar a equipe do Tottenham porque na próxima temporada ele pretende se mudar para o Real Madrid. Isso mesmo, porque ele iniciou nas categorias de base do Real Madrid e chegou a atuar pela equipe principal do Real Madrid, mas acabou não ganhando tantas oportunidades. E ele desde pequeno esteve no radar dos olheiros dos grandes clubes espanhóis. E quando ele foi para o Real Madrid ele tinha apenas 12 anos, porém algumas características dele que destacam ele é a defesa central e também a sua agilidade dentro de campo. Em novembro de 2023, ele decidiu representar a seleção argentina, porque ele é filho de um velho conhecido dos brasileiros, para alguns pelo menos, filho de Pablo Paz, que é um antigo defensor argentino que disputou o Mundial pela Argentina em 1998. E ele decidiu representar a Argentina como sua seleção, apesar de ter vivido muito tempo e ter morado na Espanha, né? Na equipe principal ele acabou não recebendo muitas oportunidades, como eu bem disse, pelo Ancelotti, e por isso ele foi vendido para o Como. Então, assim, ele está disposto a voltar para o Real Madrid, mas ele não é emprestado. Ele foi vendido para a equipe italiana por 6 milhões de euros. Porém, o Real Madrid garantiu metade do passe, e com várias cláusulas de recompra, que 8 milhões deste ano, 9 milhões em 2026 e 10 milhões em 2027. E ao que parece, os blancos já lhe deram a garantia que em 2023 vão realmente acionar a recompra e vão acionar a recompra de Nico Paz. E ele vai poder realizar o tão sonhado sonho. Eles vão poder realizar a recompra de Nico Paz e ele vai poder voltar ao Santiago Bernabéu. Mas vamos ver, né? Isso aí também é boatos e não tem nada certo, apesar do jogador esboçar e essas cláusulas levarem a gente a ficar pelo menos desconfiado que o Real Madrid vai investir. E o guri joga muita bola, então seria uma boa proposta para o Real Madrid, uma boa sacada do técnico, que agora é Xabi Alonso, né? É o atual técnico do Real Madrid. Vamos só falar um pouquinho, destacar os números dele na última temporada. Em 35 jogos ele anotou 6 gols e 8 assistências. Permanecendo na Itália, agora eu vou trazer um fato muito curioso que eu descobri nas minhas buscas pelos principais jornais da Europa e que eu gosto muito de ler, La Gazzetta e Mundo Deportivo. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é que a La Gazzetta publicou uma matéria dos melhores jogadores aos jogadores a serem evitados nesta rodada do campeonato. E eles fizeram um guia, que tem a primeira banda, segunda banda, terceira banda, quarta banda, mas eu separei só as 3 primeiras bandas, porque o que nos interessa é a primeira banda, que, segundo a categoria que eles colocaram, a primeira banda é a dos melhores a serem sempre usados. E a segunda banda incluiria os jogadores de futebol que você pode esperar boas notas e, se necessário, um bônus. Mas vamos para o que interessa, porque simplesmente na primeira banda está o Wesley. Ex-jogador do Flamengo, já está sendo considerado um dos jogadores mais difíceis de serem enfrentados na Itália. Ele que agora está integrando a equipe do Roma, né? Ele foi fazer a sua estreia no futebol europeu nessa temporada. E nessa primeira banda, a gente tem jogadores como lideram Dumfries, Di Marco, Di Lorenzo, ou seja, grandes defensores, finalistas de Champions League, e Wesley já está integrando essa faixa. Então, realmente, é algo muito positivo para o ex-atleta do Flamengo, e ele que atuou, já estreou pelo Roma, né? Ele que já estreou pelo Roma e inclusive marcou na vitória sobre o Bolonha. E
Foi assim, realmente o começo de pé direito lá na Itália e já despertou os olhos da mídia italiana. Vamos ver como ele vai seguir e esperamos que bem no restante da temporada. Tá aí uma curiosidade pra vocês, porque eu pelo menos achei muito curioso, já que é um jogador super jovem, já estar no mesmo patamar de Dumfries e de Marco. É realmente algo bom da gente ficar observando. Além disso, na Itália também, vamos lembrar que Kevin De Bruyne fez a sua estreia pelo Napoli. Ele que integrou por muitas temporadas o Manchester City, ídolo, campeão de Premier League, campeão de Champions League, entre outros títulos lá na Inglaterra. Bom, ele fez história com a camisa do City e todo mundo ficou muito surpreso pela sua ida para o Napoli, né? Trocou um time de uma blusa azul celeste por outra de blusa azul celeste. E trocou um time de blusa azul celeste para outro de blusa azul celeste. Só que um pouquinho diferentes times, de estilos também. Bom, mas no sábado passado, na estreia, ele marcou. Desde o primeiro gol dele foi um gol de falta na vitória por 2-0 para cima do Sassuolo. Ele realmente jogou bem na partida e foi também a estreia, não temos muito o que comentar, porque precisa ver como vai ser o desenvolver dele no campeonato italiano, que é um campeonato muito diferente da Premier League. Ele sai do campeonato que é muito mais físico, agora para um campeonato com outra mentalidade, né? Também equipes que jogam mais retrancadas, tem um outro estilo de jogo, né? Já é bem diferente do jogo mais físico que a gente vê na Premier League. E falando em Premier League, a gente não podia deixar de destacar a derrota do Manchester United na Copa da Liga Inglesa. Não dá, gente, eu realmente não sei mais o que esperar do Manchester United. Eu não espero mais nada, mas pro torcedor eu não sei mais o que ele pode se agarrar para as próximas temporadas. Eles deram o primeiro vexame deles da temporada, e foi um vexame. Na quarta-feira, eles perderam nos pênaltis pelo Grimsby Town, da 4ª divisão inglesa. Que a Copa da Liga Inglesa é uma Copa na Inglaterra que abrange várias divisões, até a 8ª, 7ª divisão da Inglaterra. Então a gente tem esses duelos normalmente mais no início do torneio, porque normalmente as equipes acabam não indo tão pra frente, né? Elas chegam na terceira às vezes, ou enfim. Então eles estavam perdendo a partida por 2-0 e eles conseguiram empatar no 2-2, mas eles foram eliminados nos pênaltis. O Matheus Cunha deteve uma bola e para vencer a partida, mas ele acabou falhando, mas também não podemos jogar tudo nas costas dele, porque, enfim, é um conjunto todo de muitos problemas de muitas temporadas. O United, que foi com uma escalação mista, e o Maguire, para variar, foi um dos que fizeram o gol da virada, ele e o Mebueno, e, enfim, foram dois jogadores que normalmente... O Maguire é um jogador que o Manchester United ainda se agarra, ainda preserva um pouco o espírito do Manchester United, assim, não tá, né, assim, um time guerreiro que disputa, que acredita até o final, mas infelizmente eles não conseguiram e a cobrança dos pênaltis chegou a ultrapassar as 10 cobranças. Eles foram derrotados por 12-11 nos pênaltis, enfim. Péssimo jeito de começar o Manchester United, mas confesso que o Manchester City, sim, deve ter assistido e se divertiram bastante com essa derrota do seu rival, mas também tá cada vez mais difícil do Manchester United conseguir bater o Manchester City nessa temporada. Tá aí alguns destaques, Paulinho, dessa última semana que aconteceu do futebol europeu, que não falei nada sobre o sorteio da Liga dos Campeões, porque essa é contigo. Um abraço. Obrigado a Ana Carolina Nazário, que volta conosco na próxima semana aqui dentro do Zona do Euro, ela que também é da equipe de produção do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Bom, gente, o Zona do Euro, que passou a limpo a fase de Liga, a Liga dos Campeões da Europa e também os destaques da rodada nas principais competições nacionais na Europa, volta na próxima semana e a gente vai falar bastante sobre a Conference League e a Liga Europa, que também já definiram seus caminhos nas suas fases quentes, as fases de liga. E a gente vai seguir trazendo as curiosidades e as histórias dos clubes pelo velho continente, porque o futebol europeu passado a limpo, de um jeito diferente, é aqui na Rádio Guaíba, é aqui no Zona do Euro. A gente volta na próxima semana e aí vai ser o episódio 150. Mas você sabe que a qualquer momento a gente está no Spotify Guaíba Esporte. Tchau, gente!
Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.